Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a igreja, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero me reportar rapidamente sobre uma palavra aqui na Bíblia que Jesus falou. Jesus falou quando ele estava aqui na terra, tipo um julgamento Jesus estava fazendo. Isso se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 20 a 24. Não tem muito assim, muitos versículos, mas também eu não vou demorar, amém? Eu quero me reportar sobre esta palavra. É uma palavra de grandíssimo valor. E quando o Senhor Jesus falou esta palavra, e eu meditando nesta palavra, é muito forte, amém? Então está escrito aqui assim: então começou a repreender as cidades. Começando assim. Então começou a repreender as cidades. Aonde que Jesus estava? Jesus estava aonde? Em Israel, não é? Ele trouxe o evangelho para os israelitas. Se chegou hoje a nós esta palavra, porque ele abriu seus braços na cruz do Calvário e chegou a mim e chegou a você. Glória a Deus. Então, está escrito aqui sim. Então começou a repreender as cidades. O que a cidade tem que ver com o evangelho? Mas lógico, nessa cidade morava pessoas, né? E para quem Jesus estava falando aqui nestas cidades? Para os líderes religiosos. Jesus estava se reportando para os líderes religiosos nesta cidade. E nós vamos ver mais para frente, né? Como o Senhor Jesus começou a falar e dizendo, eu vou continuar a ler esse mesmo versículo. Então começou a repreender as cidades, nas quais tinham sido feitas muitos de suas maravilhas, porque não se arrependeram, e disse para aquelas líderes daquela cidade. Jesus começou a se reportar para os líderes daquela cidade. Lógico, é Israel. Cidades, que está em plural. Amém? Então, o Senhor Jesus começou a se dirigir a todos os líderes religiosos. Amém? E diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e Sidom fossem feitas as maravilhas que foram feitas em vós,
há muito que teria arrependido com pano de saco e com cinza. Para quem Jesus estava falando? Para a nação de Israel. Jesus estava falando para a nação de Israel. Amém? Que são as cidades. Aí depois no versículo 22, ele fala assim agora. Portanto, vos digo que haverá menos rigor, quer dizer, menos rigor, ou, com outras palavras, menos castigo, vou repetir, portanto, vos digo que haverá menos rigor, o castigo, né, para Tiro e para o Sidom no dia do juízo. O que é juízo? O julgamento. O julgamento. Ou, com outras palavras, o grande trono branco. Quer dizer, para essas cidades, Sidom, para o Tiro e Sidom, para o Tiro e Sidom, para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós. Vós quem? Os israelitas. Amém? Então, Sidom no dia do juízo, o julgamento, ou o grande trono branco, glória a Deus, aleluia. Então, o Senhor Jesus continua dizendo aqui nesse mesmo versículo, do que para vós, aleluia, do que para vós, amém? Então, Jesus estava falando para os grandes líderes ali na nação de Israel, líderes religiosos. Amém? Agora, versículo 23, diz assim agora. Agora ele vai apontando uma das cidades. E tu, Cafarnaum, que te ergas até aos céus. Quer dizer, você se exalta, fica grande, como quem está chegando até lá em cima, no céu, falando, apontando para uma das cidades, Cafarnaum. Que te ergas até os céus, até ao inferno serás abatida. Até o inferno, você, Cafarnaum, serás abatida. Depois diz assim, continuando no mesmo versículo, glória a Deus, porque se em Sodoma tivesse sido feita as maravilhas que foram feitas em ti, teria ela permanecida até ao dia de hoje. Oh, meu Deus do céu! As maravilhas que foram feitas, se tivesse isso acontecido no Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu, né?
Então, dizendo assim, porque se em Sodoma tivesse sido feita as maravilhas que foram feitas em ti, teria ela permanecido até o dia de hoje. Que acusação Jesus fez aqui a esta cidade de Cafarnaum? Não parou só por isso, não. Ele continua falando aqui no versículo 24, dizendo assim, porém, eu vos digo que haverá menos rigor para a terra do Sodoma no dia do juízo do que para ti, aleluia, porque rejeitaram Cristo. A nação de Israel rejeitaram Cristo. Amém? Então, o Senhor Jesus está trazendo esta cidade de Sodoma e Gomorra, que lá no início da Bíblia, quando Abraão ainda foi lá, né? Porque tinha lá um sobrinho, morava lá em Sodoma e Gomorra, o seu sobrinho Ló. E Abraão foi intercedendo por aquela cidade. E Deus então deu uma bênção para Abraão, e Abraão conseguiu tirar o sobrinho dele de lá. Glória a Deus. Mas a cidade foi destruída com fogo, né? Então, o Senhor Jesus está fazendo uma comparação à pessoa que rejeita Cristo. E esta mensagem está chegando agora na tua porta. Você que rejeita Cristo. Você que troca a pessoa de Cristo por uma outra coisa e não aceita como Ele é. O Senhor Jesus, Ele veio e se entregou todo. E Ele quer meu e o teu coração todo, 100%. 100%. Então, não adianta falar, eu creio em Deus. Principalmente você que está desviada, não tem força para voltar. Faça isso antes do que é tarde demais, voltando para Cristo. Amém? E não permita que esse mesmo Jesus, ele continua ainda Salvador. Mas aqui ele está falando de julgamento. E quando vem o julgamento, ele não vai ser mais Salvador. Ele vai ser o quê? Juiz. Ele vai ser juiz. Então é tarde demais. Aceita esta pessoa, Jesus Cristo, todo no teu coração, na tua alma. Lhe entrega todo. Porque aqui o Senhor Jesus, com estas poucas palavras, deu uma demonstração dura. Mas para eles parecia entrava de um lado dos ouvidos e saía do outro lado. O Evangelho de Jesus Cristo tem que entrar e ficar. E ficar. Amém? Eu vim trazer estas poucas palavras eu vim trazer para você. Se esta mensagem chegar na tua vida e você sendo alcançada pela pessoa de Cristo, te entrega todo. Não dá só um pedaço para Ele. Ele quer a propriedade toda, o corpo todo. Amém?
porque ele deu a sua vida na cruz do Calvário, e lá naquela cruz, aleluia, ele me resgatou todo e pagou o preço, e não foi a prestação, foi à vista. Se nós eu não vou ler o juízo lá do Apocalipse agora, pode ser que numa outra mensagem eu posso ler a mensagem lá do Apocalipse que fala sobre o juízo ou o julgamento. Mas eu estava aqui em Mateus, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, estava atendendo as pessoas nessa cidade, quando o Senhor Jesus falava com as pessoas. E ele então aqui foi acusando a nação de Israel. Eu vou fazer uma oração agora por você. Senhor Jesus, neste momento, esta vida que está ouvindo agora, esta mensagem, aleluia, e se arrepender, Jesus. Senhor, aceita esta vida e cura esta vida. Cura na alma, no espírito, nas suas entranhas, Senhor Jesus, e transforma esta vida. Que ele ou ela seja um adorador ao Deus vivo, aleluia, para todo o sempre. Senhor Jesus, eu te peço esta bênção. Entra em ação agora, em teu nome, Jesus. Eu te agradeço por todas as bênçãos, pelas vitórias, Senhor, e por mais um dia que o Senhor Jesus acrescentou na minha vida. E, Senhor, eis-me aqui, Senhor, em teu nome, eu te agradeço, agora e sempre. Amém. Fica na paz, em nome de Jesus Cristo, e recebe esta bênção. Amém? São poucas palavras aqui, mas fala sobre o julgamento aqui, quando o Senhor Jesus estava lá e vendo os líderes religiosos. Falando em líderes religiosos, aleluia, eu não vou esticar o assunto agora mais, porque eu já orei, né? Religião não é igual ao evangelho. Religião existe muitos, mas o evangelho é só um. Existe só um. É aquele que Jesus trouxe. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo. Em nome de Jesus. Amém.